Olá, queridos, graça e paz. Passando aqui para meditar um pouco nesse devocional a respeito de gratidão. Hoje eu amanheci com esse sentimento, fiquei o dia todo com esse sentimento, saí hoje à tarde e fui muito tocado enquanto eu dirigia com esse sentimento de gratidão. Eu comecei a refletir sobre a vida, sobre esse ano de 2021, sobre tantas coisas que aconteceram ao longo desse ano, e no meu coração não poderia haver outro sentimento a não ser o sentimento de gratidão. E eu queria que a gente meditasse um pouco nesse tema tão relevante para o nosso bem-estar, e para que a gente possa viver uma vida tranquila, em paz diante de Deus. Quando a gente tem gratidão, a gente fica em paz, tendo ou não tendo, em todas as circunstâncias. E o desejo meu é que você também tenha esse sentimento de gratidão. Mas, antes de falar sobre gratidão, é importante a gente apontar um pouco sobre a ingratidão. A ingratidão, ela é um sentimento presente na vida de pessoas que têm dificuldades em agradecer a Deus ou a pessoas por algum benefício que porventura ela possa ter recebido. E quando uma pessoa é ingrata, ela acaba se tornando indesejada, e possivelmente uma pessoa ingrata, ela não consegue desenvolver vínculos de relacionamento. E a ingratidão nada mais é do que a pessoa não reconhecer, em especial, o que Deus fez por ela. Porque se a gente conseguisse avaliar qual era o nosso destino final e qual será por causa de Cristo, a gente, queridos, independente das circunstâncias da vida, certamente nós teríamos um coração grato. Eu queria ler o Salmo 78, em especial o versículo 16 e 17, que está falando do povo de Israel, e lá no versículo 16 do Salmo 78 diz assim: da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. O 17 diz assim: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo. Irmãos, é incrível como o povo de Israel manifestou ingratidão a um Deus tão bondoso, tão gracioso. Porque nós vemos, durante toda a jornada da libertação do povo de Israel, o povo estava vivendo um caos, o povo estava padecendo, estava sofrendo. E aí eles clamam a Deus por livramento. E Deus decide tirar o povo do Egito. E aí, quando o povo chega em um momento lá no deserto, sabe, prestes a entrar em uma terra sobreexcelente, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. E a murmuração e a reclamação nada mais é que uma raiz da ingratidão. Mesmo Deus, queridos, fazendo brotar água da rocha. Você sabe o que é isso? O camarada está com sede, o camarada pede água, e Deus pega uma pedra bruta e manifesta a bondade dele, o favor dele, fazendo com que aquela pedra brote água exclusivamente para aquele povo. E o povo, ele não levou isso em consideração. Pelo contrário, a Bíblia diz que o povo se rebelou contra o Altíssimo. Sabe, quantas coisas eu e você, quantas coisas nós temos recebido da parte de Deus. Irmãos, nós não podemos ser como o povo de Israel foi,
que mesmo sendo alvos dos livramentos de Deus, que mesmo sendo alvos das bênçãos de Deus, se rebelaram contra ele, não reconheceram o quanto eles foram beneficiados pela mão poderosa do Altíssimo. A geração, queridos, do deserto não entrou na terra prometida exclusivamente por causa dessa atitude de ingratidão que se manifestou através da rebeldia. Sabe? Um povo que foi ricamente abençoado, um povo que foi protegido, um povo que foi livrado, um povo que comia maná diariamente do céu, não reconheceu isso e acabou expressando, através da rebeldia, toda a sua ingratidão. Infelizmente, há muitas pessoas que também não conseguem reconhecer o que Deus ou o que pessoas fizeram por elas. Toda ajuda recebida, todo esforço feito a seu favor, toda palavra dita, todo perdão dado são tidos como absolutamente nada. Na realidade, o coração dessas pessoas que não reconhece, sabe, o que o outro fez por ela, é um coração ingrato, está cheio de gratidão, a ponto deles não conseguirem enxergar o valor da gratidão. E é tão incrível porque, infelizmente, o ingrato ele esquece muito fácil dos benefícios que ele recebe. Existem pessoas que esquecem com facilidade do que foi feito a elas. Elas são até boas, aliás, são ótimas para cobrar, porém, elas são extremamente péssimas em lembrar-se do que foi feito a favor delas. Mas eu não quero focar hoje na ingratidão, mas sim na gratidão, porque esse foi o meu sentimento nesse dia. Sabe, eu estava dentro do carro, eu chorei. Entrou um louvor lá, eu queria até gravar uma palavra durante esse louvor que falava de gratidão, mas como o rádio do meu carro é meio antigo, e passou a música, eu tentei de todo jeito voltar e não consegui voltar. Mas eu fiquei durante um tempo refletindo, pensando, sabe, na bondade de Deus em nosso favor. E foi colocada uma pergunta, mais ou menos assim, lá no Instagram da igreja, a respeito da gratidão. Que palavras eu poderia expressar para demonstrar a minha gratidão por aquilo que Deus fez pela minha vida nesse ano de 2021? E o que veio na minha mente imediatamente foi a bondade de Deus manifesta nesse tempo tão difícil de pandemia, aonde, por volta, pelas minhas contas, mais de 70 irmãos foram contaminados pelo Covid lá na El Chamar, e graças tão somente a Ele, absolutamente não houve nenhuma baixa de morte dentre os nossos. Isso é maravilha demais, isso é bondade demais, sabe? Então, não há outro sentimento no meu espírito, no meu coração, a não ser o sentimento de gratidão pelos livramentos. Deus é bom demais, meus amados. Então eu não quero focar na ingratidão, foi apenas para abrir, mas eu quero focar na gratidão. E o que é gratidão? É o reconhecimento, queridos, de uma pessoa por alguém que lhes prestou algum benefício, algum auxílio, um favor. Quando nós temos um coração grato, a gente não depende de circunstâncias para expressar a nossa gratidão. E é por isso que eu gosto tanto, eu sempre falo, talvez vocês estejam até cansados de ouvir eu falar tanto desse versículo que o salmista ele expressou a Deus, que se encontra lá no Salmo 116, 12, quando ele diz: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Irmãos, quantos livramentos de morte eu já tive. Hoje eu encontrei um casal que eu não encontrava há muitos anos, e por acaso nós nos cruzamos, e a gente abordou isso. Foi abordado essa questão do livramento que Deus concedeu à minha vida
agora recentemente. Mas esse livramento foi agora. Mas e todos os outros? Quantos livramentos o Senhor já promoveu na minha vida? E muitas vezes eu me sinto tão mal por não poder dar ao Senhor aquilo que Ele é digno de receber da minha parte. Muitas vezes eu me sinto tão mesquinho por não poder oferecer ao Senhor muito mais que eu poderia oferecer. Mas o salmista, ele é um exemplo. Ele provavelmente dava absolutamente tudo e provavelmente depois de dar tudo ele ainda ficou procurando o que eu poderia dar mais a ele pelos benefícios dele para comigo. O salmista também ele dizia assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não vamos esquecer, sabe, queridos? Talvez você esteja vivendo um momento difícil, mas eu quero garantir para você algo. Se não fosse a bondade de Deus na tua vida, talvez a tua vida estaria um caos, meus amados. Então, aprenda a dar graças a Ele por isso que você está vivendo, porque poderia ser bem pior. Mas se não é, é porque a mão dele é com você. O braço forte dele é para te proteger. Ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente em todos os momentos da tua vida. A Bíblia, queridos, ela dá ênfase à gratidão. E lá no livro de Lucas, no capítulo 17, a gente vê Jesus que estava indo a caminho de Jerusalém. E aí ele se aproximou de uma aldeia e fora dessa aldeia a Bíblia diz que haviam 11 leprosos que estavam completamente abandonados. E se você já leu um pouquinho a respeito da lepra, principalmente naquele tempo de Jesus, então você vai conseguir, queridos, imaginar em que condições aqueles leprosos viviam. Eles eram obrigados a viverem em um local afastado, longe da cidade. A lei exigia que os leprosos, eles deveriam manter uma certa distância, sabe, dos que não eram enfermos. Quando passava uma pessoa próximo a eles, eles tinham que gritar: impuro, impuro. Você sabe o que é isso? Imagine, hoje nem tanto, mas imagine quando a AIDS foi, manifesta há anos atrás. As pessoas tinham pavor, as pessoas tinham medo de ir no banheiro, de pegar um copo em um lugar, de absolutamente tudo. Os aidéticos, eles escondiam as 7 chaves, a contaminação deles, porque eles eram muito discriminados. E os leprosos não eram diferentes. E mais, havia uma lei. E naquele tempo, a lei deveria ser cumprida à risca. Era olho por olho e dente por dente. E se aproximasse alguém, eles tinham que gritar: imundo, imundo. Olha que coisa, sabe? E dependendo da gravidade da lepra, uns perdiam dedos, orelhas, dente, braços, nariz. A pele dos leprosos, era tomada por lesões que apodreciam. Provavelmente o mau cheiro era insuportável, sabe? Agora, se isso não bastasse, esse isolamento social, creio eu que o que mais atormentava um leproso é que eles tinham que abandonar o convívio familiar, queridos. Imagine um camarada que contraía a lepra e era pai, e tinha uma esposa, e tinha uma família. Eu acho que
a maior dor deles, a maior angústia deles era ter que abandonar os seus entes queridos. Sabe, os leprosos, eles perdiam esposas, eles perdiam filhos, eles perdiam lares, eles perdiam profissão, eles perdiam respeito. E ficavam isolados, expostos, vivendo uma vida de vergonha e sofrimento e humilhações terríveis. E a Bíblia diz que havia esses leprosos ali próximo àquela aldeia. E aqueles homens, de repente, eles encontram Jesus. Provavelmente, de alguma maneira, eu não sei como, eles ouviram a falar dos feitos de Jesus. E quando eles se deparam com Jesus, ao invés deles gritarem, imundo, imundo, certamente eles gritaram, Jesus, filho de Davi, ajuda-nos. E aí a Bíblia diz que Jesus simplesmente ordenou que eles fossem para Jerusalém com a finalidade deles se apresentarem aos sacerdotes. Porque só os sacerdotes tinham autoridades para declará-los puros. E aí, quando eles estavam a caminho, eles, sabe, num abrir e piscar de olhos, eles perceberam que um milagre havia acontecido. Sabe, algo sobrenatural aconteceu na vida deles. E dentre aqueles leprosos, um era samaritano, os outros eram judeus. Agora, isso é que é interessante, quando o samaritano percebe que ele tinha sido curado, imediatamente ele resolveu voltar ao encontro de Jesus. E ele chegou lá, a Bíblia diz, louvando a Deus em alta voz. Provavelmente, quando ele foi curado com aqueles outros, ele deve ter falado, vamos voltar lá, vamos falar com ele, vamos agradecê-lo, vamos, sabe, mostrar para ele, para Jesus, o que aconteceu com a gente. E aí, quando ele, na verdade, porque os outros se negaram a voltar para dar glória a Deus, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus olhou para ele e falou, ué, não foram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Sabe, queridos, infelizmente, por mais benefícios que Deus faça na vida das pessoas, muitas pessoas, como esses leprosos, continuam sendo ingratas. Não têm um coração cheio de entrega, de gratidão, de louvor, de reconhecimento. Infelizmente hoje muitos agem como aqueles 9 que não voltam para dar glória a Deus. Muitas pessoas só querem a bênção, mas, meu Deus do céu, quantas vezes nós temos que falar que melhor do que uma bênção isolada é você estar diante daquele que disponibiliza bênção continuamente. Melhor do que você receber uma bênção isolada é você ter acesso contínuo à fonte da bênção, a fonte que jorra a água da rocha, a fonte que jorra todo tipo de bênção, que sacia os nossos anseios. Infelizmente, um apenas voltou. E isso me faz perguntar, por que em cada geração há um remanescente que corre atrás de Jesus, cheio de ações de graças? Sabe, Deus, ele sempre tem um, em meio a 10, que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo.
enquanto os outros 90% continuam na rotina, sabe? Mas eu creio que em cada geração tem aqueles que voltam para glorificar, para adorar, para honrá-lo, para testificar, para dizer que foi Ele, que é Ele que fez, que faz e continua fazendo. Sabe? Eu chego à conclusão que aquele samaritano, ele voltou porque ele não estava apenas interessado na cura. Ele queria muito mais. Ele estava interessado em coisas maiores do que benefícios físicos ou materiais. Ele voltou, creio eu, porque ele tinha sede de Deus. Ao ser curado, queridos, aquele samaritano compreendeu que Jesus, ele não era um homem comum, mas ele compreendeu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E por isso ele volta para agradecê-lo, para adorá-lo. Sabe, muitas vezes a gente julga, né, esses 9, porque eles erraram em não voltar, mas infelizmente a nossa tendência é muito parecida com o comportamento deles. A gente procura Deus, na maioria das vezes, para obter dele as bênçãos. E muitas vezes, queridos, isso dói, a gente não procura para se relacionar com ele. Às vezes nós erramos porque procuramos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é. E Deus e Jesus é muito mais do que um carro, é muito mais do que uma casa, é muito mais do que uma cura, é muito mais do que um livramento. Ele é o Filho de Deus que abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu esplendor, para se relacionar conosco, irmãos. Sabe? A gratidão, ela foi o sentimento que moveu aquele samaritano. A gratidão foi o sentimento que levou aquele samaritano a voltar e adorar Jesus por aquilo que ele é. E no Salmo que nós lemos, 116, o salmista ele pergunta: o que eu darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? O salmista aqui, querido, ele está pensando em alguma forma, de alguma maneira, retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus já tinha feito pela vida dele. Sabe? Ele com o coração cheio de desejo de agradar a Deus, ele pergunta para ele mesmo: o que eu darei ao Senhor? Sabe, o que eu posso dar ao Senhor como forma de expressar a minha gratidão? E essa pergunta eu abro aqui para cada um de nós. O que nós podemos oferecer? O que nós podemos dar ao Senhor como forma de gratidão por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas? Ele tem feito muito. E nós? É para a gente refletir. Porque a gente só quer, na maioria das vezes, a nós. A gente só procura Deus para pedir, na maioria das vezes. A gente dificilmente separa uma oração para só agradecer, queridos. Precisamos ser sinceros. E o que Deus quer é o nosso coração. O que Deus queria daqueles leprosos é que os leprosos pudessem vir, abraçá-lo, adorá-lo, e ele teria muito mais para dar para eles. Agora é interessante que aquele leproso, ele recebeu muito além dos outros, porque era uma questão de tempo. Aqueles leprosos iam adoecer novamente. Alguma coisa ia acontecer, porque eles morreram. E para onde eles foram depois da morte? Eu não sei, porque o único interesse deles, ficou provado, era só o benefício físico. Agora aquele não, aquele queria
ter um encontro, aquele teve um encontro verdadeiro, ele foi salvo, o Senhor manifestou a salvação na vida dele porque ele o quis. Para que a salvação seja manifesta nas nossas vidas, queridos, é necessário a gente querer, sabe? Eu queria motivar cada um de nós a ter esse sentimento de gratidão, sabe? Em nome de Jesus Cristo, que posso dar ao Senhor, que gesto eu posso ter como forma de expressar a minha gratidão por tudo que eu tenho recebido dele. Sabe, meus amados irmãos, eu quero motivar você a ter um coração grato a Deus, independente das circunstâncias, na adversidade, na bonança, no bem, no mal, no sucesso, no fracasso, em tudo. Sabe? Se a gente se relacionar verdadeiramente com o Senhor, a gente vai ter motivos para agradecê-lo por tudo. Amém? Sabe, talvez você esteja vivendo um momento difícil, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Sabe, eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão por esse ano de 2021. Se você me perguntar, você queria ter recebido mais? Você queria ter... É lógico que eu queria, mas isso, queridos, não impede que o meu coração se volte para Deus com tanto agradecimento, com tanto reconhecimento de toda a sua bondade. Irmãos, por 2 meses e pouco, aproximadamente 3 meses, eu me vi num quarto escuro. Eu me vi, sabe, completamente desesperado. E terça-feira, ontem, eu estava lá orando e estava refletindo, olha onde eu estou. O meu coração alegre, o meu coração em paz, o aperto, a agonia, a ânsia de desespero, com vontade de morrer para acabar com aquela dor, passou. Eu quero dizer que independente do que você esteja vivendo, vai passar, meus amados. Mas enquanto não passa, glorifica. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não quero isso, mas eu te louvo por isso. Senhor, me livra disso, mas eu te louvo por isso. Sabe, vamos ter um coração grato, porque eu não tenho dúvida, meus amados, que a gratidão ela é uma porta que se abre para que os benefícios do Senhor continuem fluindo na minha vida. O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Sabe, uma vez por ano a gente tem o costume de entregar uma oferta de primícias. Agora, eu não queria que essa oferta fosse uma oferta qualquer, sem nenhum significado, sabe, sem nenhuma razão. Eu gostaria do fundo do meu espírito, do meu coração, que essa oferta fosse uma oferta cheia de revelação, sabe, uma oferta de louvor por aquilo que o Senhor fez. Não simplesmente meta a mão no bolso e... Não deve ser assim. Assim como nós não devemos tomar ceia de uma forma religiosa, porque há um costume, não vamos fazer isso com a oferta de primícias. Eu tenho crido, meus queridos, que benefícios vão vir através dessa oferta. Então ela tem que ser uma oferta de peso. E quando eu falo peso, eu não estou falando de valores, queridos. Mas é uma oferta que signifique, sabe? Que faça a diferença, independente de valores. Uma das maneiras da gente manifestar a nossa gratidão é a gente oferecendo ao Senhor.
essa oferta de primícias. Eu me senti muito honrado antes de ontem, com o Heron, com a Amanda, porque eles não têm motivo para elogiar o ministério. Eles estão a quase 3.000 quilômetros daqui. Dificilmente a gente para conversar, mas é tanta gratidão. Ele, pastor, nós somos o que somos por causa do ministério. Veja bem, quando eu falo ministério, eu estou falando Jesus, mas por intermédio do ministério El Chamar. Eles foram em algumas igrejas de renome, igrejas boas, mas quando há gratidão, queridos, a gente sempre vai valorizar a nossa casa, sabe? A gente sempre vai valorizar a comida que o nosso Pai nos dá. Infelizmente, Israel não valorizou o maná. Queriam os melões, queria os alhos, queria as cebolas do Egito. Sabe, eu prefiro o maná do Senhor. Sabe, eu prefiro desfrutar, sabe, do maná do Senhor. E quando eu desfruto desse maná, o meu coração manifesta gratidão. Então eu queria louvar a Deus por esse ano. Eu queria, de uma forma antecipada, louvar a Deus pelo ano de 2022. Eu não sei o que nos espera, mas eu estou com expectativa. As minhas expectativas se renovaram, que será o ano da aceleração. A gente vai estar plantando e imediatamente a gente vai estar colhendo. Não vai dar tempo esperar, vai ser tão rápido esse processo. Eu queria que todos vocês, El Chamar, virasse o ano nesse mesmo espírito, em nome de Jesus Cristo. Eu queria deixar essa palavra com vocês, meus queridos, dizendo que vale a pena a gente ser grato. E eu, particularmente, sou grato por vocês permanecerem fiéis. Eu sou grato por vocês segurarem nas minhas mãos. Eu sou grato porque, de alguma maneira, eu sinto que vocês me amam. E é recíproco isso também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te surpreenda com rios de água viva. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.